Oi pessoal, bom dia. Hoje sexta-feira, dia 14 de agosto de 2026. Passar aqui um pouco para vocês do que enxergamos hoje no mercado brasileiro, no mini índice e no mini dólar, certo pessoal? No mini índice, pessoal, deu uma oportunidade muito boa aqui, certo, na venda, mas infelizmente deu um stopzinho aí. Vou explicar aqui para vocês um pouco do que estávamos enxergando, certo pessoal? Pegamos, pessoal, uma vendinha nesse candle gatilho, certo? Candle aí bem convicto aí na ponta vendedora, certo pessoal? Nos dando aí condições de operar vendido, certo? Vendemos ao romper a mínima. Infelizmente ele só pegou a nossa entrada, né pessoal? E retornou tudo aí, nos estopando aí poucos candles depois, certo pessoal? Tivemos aí um gain cheio, certo pessoal? No dia de hoje, eu acho que foi R$280 aproximadamente. E pessoal, se vocês prestarem atenção aqui, logo após ele nos tirar da operação, ele acabou dando outro gatilho, certo pessoal? Outro gatilho aí, sendo que agora uma regressão, certo? Uma regressão às médias aí. Regressão aqui a média de 9, né pessoal? Essa azul aqui, ó. Uma regressão à média de 9 junto com a regressão à média de 20, certo pessoal? Que estava passando mais acima, que no caso seria essa vermelha, certo pessoal? Dando aí mais um gatilho de venda, certo? E com isso eu entrei novamente, certo pessoal? Nem tá dentro do meu plano de trade, certo pessoal? Fazer 2 operações por dia, pelo menos no momento não. No momento agora eu realmente eu acabei voltando, né, para apenas uma operação por dia, certo pessoal? Para o meu risco normal que eu já vinha correndo, né? Enfim, mas hoje, pessoal, que realmente eu fiquei bem, não vou ficar nem chateado, mas assim, bem injuriado, certo? Porque tava na expectativa boa, certo? O gráfico tava muito bonito para queda hoje, certo, pessoal? Fazendo aí topos e fundos descendentes, certo, pessoal? Aí, ó, demonstrando forte força vendedora, ou seja, entrei aí de uma boa convicção que o mercado fosse realmente dar continuidade à queda, certo? E quando a gente vê, pessoal, que ele só vem aqui, ó, nos estopar, dando outro gatilho de venda, que isso aqui no caso seria uma estrela, né pessoal? Para quem estuda um pouco mais análise técnica, sabe o padrão de candle, estrela aqui, dando condições aqui de operar na ponta vendedora novamente, certo pessoal? Ao romper a mínima do candle, stop na máxima, certo? E buscar aí o nosso alvo padrão, né? Que no caso seria o 2 para 1. Acho que estava mais ou menos por aqui, certo pessoal? Aí o que acontece? O ativo andou bem a nosso favor, certo pessoal? Entramos com a mão um pouco reduzida já, certo pessoal? Como eu acabei de dizer, né? Tá fora do meu plano, certo? Fazer a segunda entrada no dia, mas hoje especificamente eu vou entrar. Eu vou entrar porque é bem chato quando você é estopado e ao mesmo tempo já dá outro gatilho e o ativo tem disso, né? Ele acaba que vai sem você. Ele lhe tira antes de ir. Isso não acontece uma nem 2 vezes não. Isso acontece com frequência, certo pessoal? Enfim, ainda estou vendo se eu bolo alguma forma de incrementar no meu plano de trade. Talvez uma segunda entrada quando ele lhe tirar e em seguida já lhe der outro gatilho, certo pessoal? Isso é coisa que eu estou estudando aí. Mas se vocês tiverem alguma opinião a nos passar, que vocês já tenham feito algum estudo a respeito disso, pode deixar aqui nos comentários, certo pessoal? A gente lê todos os comentários e nos ajuda bastante, beleza? E é isso aí, pessoal. Coisas que eu vou ver mais para frente, mas no mais eu estou fazendo realmente apenas uma entrada. Mas hoje eu saí um pouco do plano, reduzi um pouco a mão e entrei, certo? E andou bem a nosso favor, como vocês estão vendo, certo pessoal? E quando eu vi que ele estava retornando aqui, né? Eu acabei zerando, certo pessoal? Acabei zerando. Quando ele chegou por aqui, já trouxemos o nosso stop para o zero, certo pessoal? Já trouxemos o nosso stop para o zero, ou seja, já estávamos aqui protegidos nessa operação, mas eu não queria, né pessoal, que ele voltasse aqui e acabasse nos tirando no zero, certo? E a gente encerrasse o dia com o prejuízo cheio, né pessoal, que era R$280. E aí, em resumo, quando eu vi que ele voltou, que estava voltando, eu acabei por encerrar na mão, certo pessoal? Acabei encerrando mais ou menos por aqui, eu acho, ó, por aqui mais ou menos. E peguei um lucrozinho de 180, certo pessoal? E finalizei um dia com R$100 negativo ainda, beleza? Mas ele está demonstrando que quer continuar a queda, certo pessoal? E eu acredito, certo pessoal? Eu realmente acredito que ele vai lá pegar pelo menos o nosso alvo
deste candle gatilho aí, que no caso seria o nosso 2 para 1, beleza? Acredito que estava mais ou menos por aqui, ó. Acredito que ele tem grande chance de ir lá pegar o nosso alvo, pelo menos, né, pessoal? Mas, enfim, eu acabei querendo, me decidindo por encerrar essa operação, pegar uma parte do ganho, coisas que não era nem para estar posicionado, né? Assim, pessoal, realmente o certo é a gente seguir o nosso plano de trade à risca, certo? E eu acabei fazendo por isso hoje, mas eu tenho hoje eu acredito, né, pessoal? Eu acredito que ele vai lá pegar o alvo, certo? Que seria mais ou menos aqui, ó. Deixa eu reposicionar aqui no simulador só para eu mostrar aqui a vocês. Aqui seria com 3 contratos, certo? A entrada, seguindo o nosso padrão, né? O position size aqui seria, entramos aqui a romper a mínima, certo, pessoal? Com stop aqui na massa, não, 3 não, seria 2 mesmo, certo, pessoal? Porque 3, pessoal, o que acontece? Tá até boa aqui a aula hoje, por conta que você já vê mais ou menos como é que a gente trabalha a nossa gestão de risco, certo? O que acontece, pessoal? Se entrássemos aqui com 3 contratos, colocássemos aqui o stop na máxima do candle, que é o nosso stop padrão, né? Daria 515 pontos, certo? Que o candle tem 505, mais 5 ticks para baixo, 5 ticks para cima, total de mais 10 ticks, mais 10 pontos, certo, pessoal? Um tick para baixo, né? E um tick para cima, total de, acrescenta 10 pontos no tamanho do candle, ou seja, vamos para 515 pontos. Dessa forma, entrando com 3 contratos, vocês percebem que o nosso risco vai para R$309, certo? E qual é a nossa unidade de risco atualmente? Não é 250? Ou seja, fica muito distante, certo, pessoal? Fica muito distante do nosso risco atual. E por isso nós não poderíamos entrar aqui com 3 contratos, certo? Teríamos que reduzir a mão, beleza? No caso, teríamos que reduzir para 2 contratos, que foi o que eu entrei, que foi o que eu realmente entrei, certo? Eu realmente entrei com 2 contratos. Pronto, pessoal, entramos novamente com 2 contratos, tivemos aqui um risco de R$206, certo? Correndo um risco de R$206 para buscarmos um alvo de 412, que é o nosso famoso 2 para 1, certo? Ou seja, um stop de 1015 pontos para buscar um alvo de 1030 pontos, beleza? E com isso, pessoal, o nosso alvo estava aqui, correto? Eu vou até deixar aqui marcado no gráfico para quando for mais tarde, né, que finalizar o dia, eu ver no final do dia se ele vai nos tirar no gain ou no 0 a 0, beleza? Aqui seria o nosso atual 0 a 0, né, isso? Que já estava posicionado, correto, pessoal? E aqui seria o nosso stop, né, que já estava protegido essa operação. Ou seja, estávamos aí desta forma, certo, pessoal? Ou pegaríamos aqui o alvo de 1030 pontos, que nos tiraria o prejuízo, né, pessoal? E deixaria um lucro de 100, né? Aproximadamente, né? Ou nos tiraria aqui no 0 a 0. Essa era a nossa situação dessa nossa segunda entrada, beleza? Primeira entrada foi essa aqui, né? Acabei de dizer, já mostrei a vocês aí já, né? Essa foi a nossa primeira entrada. E essa aqui, pessoal, seria a segunda. De acordo com o nosso trade system, certo, pessoal? De acordo com o nosso trade system, essa daqui ainda não tem resultado final, certo, pessoal? Ainda está em andamento. Ainda estaria em andamento, né? Claro, né? Se eu não tivesse zerado, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, pessoal, nossas ordens, certo? Só para vocês entenderem aí, mas eu acho que vocês entenderam tudo, né? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês nossas ordens, só para, deixa eu ver, gráfico, chart trading. Pronto, pessoal. Como eu acabei de explicar a vocês, certo? Vamos lá. Recalculando. Primeira entrada está aqui, ó, no rompimento deste candle gatilho, correto? Vendi stop na máxima, infelizmente estopado. No mesmo candle que estopou, deu outra entrada, correto, pessoal? Visualizei aqui e entrei, beleza? Entrei aí no segundo gatilho.
chegou próximo aqui ao nosso alvo, ativou nossa regra de proteção, certo, pessoal? E acabei resolvendo por encerrar na mão, como acabei de explicar a vocês, beleza? Pegar um lucrozinho aí para diminuir o prejuízo, para não correr risco de voltar e nos tirar no zero, beleza? Mas claro, pessoal, ao mesmo tempo ele tem grande chance de ir lá pegar o nosso alvo, certo? Mas acabei por hoje encerrar a nossa operação. Beleza, pessoal? No mais é isso. Acabamos nos resumindo a isso no dia de hoje, certo? Expliquei aqui um pouco do racional aqui, né, pessoal? O racional, como acabei de dizer a vocês, pessoal, a primeira entrada foi uma formação desse pivôzão de baixa aqui, ó, certo? Ou seja, uma formação do pivô de baixa. Entramos na perspectiva da continuidade do movimento de baixa, certo, pessoal? Para vir buscar pelo menos o alvo de projeção de Fibo desse pivô. Tem espaço aqui, certo, pessoal? Tem bastante espaço aqui, ó. Se pegarmos aqui do lado esquerdo do gráfico, vemos que tem bastante espaço, um vazio aí, né, pessoal? Que ele tem condições aí para andar, certo? E estava praticamente aí apostando nisso, que ele iria dar continuidade na queda. Beleza, pessoal? Mas não foi isso que aconteceu, né? Ele voltou, nos tirou da operação, dando agora, pessoal, já um padrão de entrada que faz parte do nosso trade system, certo, pessoal? Que chamamos de regressões às médias, certo? Ele regrediu aqui até a média de 9, né? Até aqui a média de 9, pessoal, junto com a média de 20, uma regressão às médias aí, dando condições de pensarmos na continuidade do movimento de baixa, nos dando condições de entrar no rompimento da mínima com o stop na máxima. Beleza, pessoal? Racional aí bem explicado, né, para vocês aí no dia de hoje. Expliquei também um pouco da nossa gestão de risco, certo? Que utilizamos, como fazemos aí a administração da quantidade de contratos, né, o nosso position size, ficou bem claro aí para vocês, certo, pessoal? E vamos lá, né, pessoal? Agora não tem mais o que fazer, encerramos já o dia hoje, certo? Nossa conta também já está até bloqueada, ó, certo? Está até bloqueada já. E mais tarde eu vou só dar uma olhadinha no gráfico para saber, né, se ele acabou iria nos tirar no zero ou no gain nessa operação. E no mais, pessoal, a semana, o nosso mês, pessoal, a gente tá aí, né, voltando para quase 2 riscos, né, de prejuízo, né, pessoal? E a semana a gente finaliza aí com aproximadamente um pouco menos de um risco, né, pessoal? Um pouco menos de um risco, certo? De prejuízo. Uma semana aí fechando no negativo, infelizmente. Como eu acabei de mostrar para vocês hoje, pessoal. Hoje, ó, no dia de hoje aqui, deixa eu ver, hoje fizemos 2 operações, né, como vocês viram. A primeira andou nada, né, pessoal, a nosso favor, e foi lá nos estopar com 700 pontos. E a segunda, pessoal, que como mostrei para vocês, era 1030 pontos de gain, né, 515 de stop a 1030 de gain. Chegou a andar 820 pontos, certo, pessoal? Chegou a andar 820 pontos. Protegemos a operação e acabamos saindo aí com 455 pontos, aproximadamente R$182, beleza? Primeiro lote 280, segunda gain de 180, fechamos o dia com R$100 de prejuízo, beleza, pessoal? No mais é isso, espero que vocês tenham fechado aí uma sexta e uma semana melhor do que a nossa. Por enquanto o nosso mês, pessoal, como eu já mostrei a vocês, está aqui, né? Tá aqui, a gente chegou até recuperar, né, pessoal, uma parte aí, né, mas estamos agora trabalhando aí nas mínimas, né, novamente aqui com aproximadamente de 2R, né, negativo. Vamos ver se próxima semana, pessoal, eu tô na expectativa, certo, pessoal? Eu tô na expectativa de próxima semana possamos ter, né, pessoal, possamos ter uma semana melhor do que essa e, se Deus quiser, uma semana positiva, certo? A gente pegando aí uma semana positiva, pessoal, com um gain, a gente já consegue quebrar, né, esse prejuízo aí. E se pegarmos, pessoal, 2 gains aí na próxima semana, a gente já consegue levar nossa conta para positivo. Estamos aí com essa expectativa, vamos trabalhar para isso. E se Deus quiser, nos concentrar para pegarmos aí boas operações. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? A gente aqui faz com boa vontade aqui. A gente faz aqui, é até uma forma da gente conversar, certo, pessoal? Desabafar um pouco, conversar com os amigos, os colegas aí da comunidade OTT. Acompanho muito também, certo, pessoal? Acompanho praticamente aqui quase todos os dias, a gente acompanha aqui a turma, a gente comenta. Muitos comentam aqui também no nosso canal. Eu aqui agradeço a todos, certo, pessoal, pelos comentários, pela força que sempre nos dão aqui. E qualquer dúvida, pessoal, chegando gente nova aí, pode deixar nos comentários.
Se inscreve aí no canal para fortalecer sempre a comunidade e tamo junto, beleza? Valeu e até a próxima.